Olá, sou Gustavo, professor da UFNMG, e hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo o limite de funções de duas variáveis. Então a questão fala o seguinte: determine o limite se existir ou mostre que o limite não existe. Nessa letra A, nós temos o limite de 10x ao cubo menos xy ao quadrado, com xy tendendo ao ponto aqui 1 menos 1. Então, essa expressão aqui é uma expressão polinomial e nós sabemos que todo polinômio é contínuo em seu domínio. Neste caso aqui, o domínio é todo o R2, ou seja, para qualquer número que aparece aqui, basta, para resolver esse limite, basta substituir esses números aqui, né, nessa expressão. Então, eu vou substituir o x pelo 1 e o y por menos 1. Então, nós vamos obter 10 vezes 1 elevado ao cubo menos 1 vezes menos 1 ao quadrado. Então, aqui nós vamos obter 10 menos 1. Então, esse limite existe e vale 9. Nessa letra B, nós temos o limite de x elevado a 4 menos y elevado a 4 dividido por x quadrado mais y quadrado, com xy aproximando do zero, zero. Neste caso, é fácil de perceber que aqui no numerador nós podemos fatorar essa expressão, utilizando a ao quadrado menos b ao quadrado igual a mais b, que multiplica a menos b. No nosso caso, o a vale x quadrado e o b é o y quadrado. Então, essa expressão aqui na forma fatorada vai ficar x quadrado mais y ao quadrado vezes x quadrado menos y ao quadrado. E aqui embaixo, x quadrado mais y ao quadrado, limite xy tendendo a zero, zero. Posso cancelar essa expressão com essa expressão, sobra o x quadrado menos y quadrado, com xy aproximando do zero, zero, vai ficar 0 ao quadrado menos 0 ao quadrado, que resulta no zero, ou seja, esse limite existe e também vale zero. Já na letra C, nós temos esse limite aqui e eu não posso substituir o x e o y por 0, 0, senão nós vamos obter uma divisão por zero e divisão por zero. Nós sabemos que é indeterminado, né? Então, nós temos que utilizar aqui algum raciocínio para garantir que esse limite existe ou não existe. Note o seguinte: neste caso aqui, nós vamos aplicar o teorema do confronto, né? Então, note que essa expressão daqui de baixo, x quadrado mais 2y ao quadrado, é sempre maior ou igual que x quadrado, porque esse termo aqui ela é sempre maior ou igual a zero. E por que a gente vai aplicar o teorema do confronto aqui? Note que todas essas parcelas aqui são números positivos, né? Então, isso aí já facilita a aplicação do teorema do confronto. Tá? Então, como essa expressão é maior ou igual que o x quadrado, quando a gente inverte, o sinal da desigualdade também inverte. Agora, né, note que essa expressão aqui, toda essa fração, para qualquer x e para qualquer y que você joga aí, essa fração também é sempre maior ou igual a zero, né? Porque aqui nós temos um x elevado ao quadrado e aqui também o y elevado ao quadrado, está tudo somado, então é sempre positivo. Então, nessas duas desigualdades aqui, eu vou multiplicar por x quadrado vezes seno ao quadrado de y, porque essa expressão aqui é sempre positiva, então a desigualdade se mantém, vai ficar 0 vezes isso é 0, menor ou igual, essa fração vezes isso aí, vai ficar x quadrado vezes seno ao quadrado de y, dividido
por x² mais 2y², que é menor ou igual essa expressão aqui vezes 1 sobre x², eu vou cancelar o x², vai ficar seno ao quadrado de y. Então, fazendo xy tender ao 0,0, em relação a essa função e a essa função aqui, se xy tende a 0,0, essa função tende a 0, e se o xy também tende a 0,0, essa função também tende a 0. Então, pelo teorema do confronto, essa função aqui também tem que tender a 0 quando o xy tende a 0,0, ou seja, esse limite aqui existe e vale 0. Já na letra D, a única diferença aqui da letra D para o item anterior, aqui tinha um vezes e esse vezes facilitou lá a aplicação do teorema do confronto. Aqui, neste caso, nós vamos analisar esse limite por caminhos. Tá? Então, como é que funciona essa ideia? Então, essa ideia é aplicada quando nós desconfiamos que um limite não existe. Né? Então, aqui, o xy está aproximando do 0,0. 0,0 está aqui. E nós sabemos que se eu encontro um certo caminho, vou chamar aqui de caminho 1, que aproxima do 0,0 e a função aproxima de um número, se eu encontrar um outro caminho, que eu vou chamar de caminho 2, um caminho diferente do caminho 1, cuja função aproxima de um outro número, então esse limite aqui não pode existir. Né? Porque se o limite existe, para qualquer aproximação do 0,0, eu teria que aproximar do mesmo número. Então, quais seriam esses caminhos? Né? Os mais básicos aí, quando a gente estuda essa disciplina, é pegar aqui primeiro ao longo do eixo x. Tá? Então, eu vou aproximar do 0,0 ao longo do eixo x. Se eu fizer essa aproximação ao longo do eixo x, todos esses pontos, a coordenada y vale 0. E se y vale 0, substituindo aqui no limite, o que nós vamos obter? Vai ficar seno ao quadrado de 0, que é 0. Então, aqui em cima eu vou obter só o x². E aqui embaixo esse y ao quadrado. Como o y está aproximando, quando o y é 0, então aqui também 0, vai ficar x² dividido por x². Como o limite aí só resultou no x, vou escrever aqui só o x tendendo a 0, mais x dividido por x² dividido por x² é 1. Então, aproximando ao longo do eixo x, a função aproxima do 1. Agora, vamos pegar um segundo caminho, que eu vou aproximar do 0,0 ao longo do eixo y. Então, vou aproximar do 0,0 ao longo do eixo y. Fazendo essa aproximação aí, ao longo do eixo y, todos esses pontos, a coordenada x vale 0. Então, jogando x igual a 0 aqui na função, nós vamos obter seno ao quadrado de y dividido por 2y ao quadrado. Como aqui a expressão só aparece o y, então só vou escrever y tendendo a 0. Só para ficar mais fácil de visualizar o valor desse limite, nós vamos escrever assim: limite de y tendendo a 0, seno ao quadrado de y é seno de y vezes seno de y. Aqui 2y ao quadrado é y vezes y, e aqui ainda tem um 2. Nós sabemos que esse limite aqui, quando o y tende a 0, esse limite aqui tende a 1, aqui também tende a 1, então esse limite aqui tende a meio, ou seja, eu obtive aqui dois caminhos diferentes, onde a função aproxima para valores distintos. E, por esse motivo, nós podemos afirmar que o limite não existe. E, por último, na letra E, a gente também vai mostrar que esse limite aqui
não existe. Então, vou fazer aqui novamente o plano cartesiano e estou interessado no comportamento dessa função próximo ao 0, 0. Então, a ideia aqui é tomar caminhos, né, aproximando do 0, 0 e verificar se a função aproxima para valores diferentes. Então, vou pegar os mesmos caminhos do exemplo anterior. Então, se eu aproximar do 0 ao longo do eixo x, todos esses pontos, a coordenada y, são iguais a 0. Então, substituindo y igual a 0 ali no limite, nós vamos obter x² vezes 0, que é 0, dividido por x elevado a 4, x tendendo a 0, então esse limite, 0 dividido por x² é 0, então esse limite vale 0. Pegando agora a aproximação ao longo do eixo y, que eu vou chamar aqui de caminho 2, todos aqueles pontos ali, o x vale 0. Então, jogando x igual a 0 no limite, vamos obter 0 ao quadrado, que é 0 vezes y é 0, dividido por 4y ao quadrado, né? Porque o x vale 0. Então, aqui y tende a 0. 0 dividido por 4y² é 0, então esse limite aqui está 0. Então, aproximando ao longo do eixo x resultou em 0, ao longo do eixo y resultou 0. Podemos afirmar que o limite não existe? Não. Até aqui, não. Nós podemos afirmar que o limite existe e vale 0? Também não, porque pode ser que exista um outro caminho que nós não pensamos, que a função aproxima para um número diferente do 0, que na verdade é o que vai acontecer aqui. Vamos pegar o caminho 3, que é fazendo a aproximação do 0, 0 ao longo da curva y igual a x², ou seja, a gente vai aproximar do 0, 0 ao longo dessa parábola aqui, ó. Todos esses pontos, o y é igual a x², então substituindo o y por x² no limite, nós vamos obter x² vezes x² dividido por x² mais 4 vezes o y, que é x² ao quadrado. Como o limite foi dado só em termos do x, vou escrever só o x tendendo a 0. Então, aqui vai ficar limite de x elevado a 4 dividido por x² mais 4x², 5x², x tendendo a 0, cancela o x², sobra 1/5. Então, pela aproximação aqui do caminho 3, a função aproxima de 1/5. Então, nós podemos afirmar que esse limite também não existe, pois se ele existisse, para qualquer aproximação do 0, 0, teria que aproximar para o mesmo valor. E isso não acontece aqui. E com isso a gente finaliza a aula.